Evite estes 5 erros particularmente, após os 50 anos. Hoje desejo abordar erros extremamente comuns que as pessoas cometem e que comprometem gravemente a saúde. Essa informação é of suma importância ao longo dos anos, principalmente após os 50 anos. Entretanto, se você é mais jovem, atente-se, porque também é útil para você. Você já está ciente da necessidade de manter uma alimentação adequada, garantir um sono reparador e praticar atividades físicas. Mas, e se eu afirmasse que os principais riscos à sua saúde após os 50 anos não são aqueles que você supõe? E caso hábitos que você julga inofensivos ou até benéficos estiverem silenciosamente acelerando seu envelhecimento interno? Certamente estamos nos referindo a erros sutis. Erros frequentemente desconsiderados pela medicina convencional. Erros que elucidam a razão pela qual você se sente constantemente fatigado, com a mente nebulosa e com dores previamente inexistentes, mesmo quando seus exames aparentam estar normais. É como se o alarme de incêndio do seu corpo estivesse defectivo. O perigo está presente, mas você não percebe o aviso. Hoje iremos expor os 5 erros mais críticos que estão secretamente comprometendo sua saúde. Se você possui mais de 50 anos, este vídeo é o seu guia para reverter esse processo. Se você está mais jovem, considere isto um guia para evitar essas armadilhas do futuro. O erro número 3, em especial, é uma prática comum entre a maioria das pessoas saudáveis, mas que dilacera o metabolismo de forma gradual. O número 2 está intrinsecamente associado à sua independência futura. Prepare-se para modificar sua trajetória. Antes, por favor, aprecie o vídeo, inscreva-se no canal para não perder nossas orientações de saúde e ative o sino para receber notificações e disseminar este conhecimento with seus amigos e familiares. Ao compartilhar, você estará auxiliando o maior número de pessoas. Portanto, compartilhe isso. Informe-me. Qual é a hábito de saúde mais desafiador de modificar em sua rotina atual? De qual região do Brasil ou do world você é? Escreva abaixo. Vamos prosseguir. Primeiramente, vamos desconsiderar o evidente como fumar ou consumir alimentos ultraprocessados. Isso é do seu conhecimento. Aqui exploraremos profundamente os hábitos que aparentam ser inofensivos, mas que contêm um significativo perigo subjacente. Número 5. O sedentarismo invisível. O atleta do sofá. O primeiro erro surpreende muitas pessoas disciplinadas. Você se levanta cedo, frequenta a academia ou realiza uma caminhada por 1 hora. Você se dedica e se esforça. Missão concluída, selo de indivíduo saudável, assegurado para o dia correto. Portanto, isso está incorreto. Nós nos iludimos consideravelmente com isso. O erro número 5 consiste em ser o que a ciência denomina Active Couch Potato, ou em português, o atleta de sofá. Você realiza 1 hora de exercício mais, permanece sentado durante as outras 15 horas do dia. Imobilizado no tráfego. Sentado, executando tarefas laborais. Sentado durante o jantar. Sentado, assistindo à televisão. Considere isso da seguinte maneira. Você acredita que escovar os dentes de forma intensa, por 5 minutos no domingo, justifica uma omissão da escovação durante toda a semana? Certainly not. O seu metabolismo é idêntico. Estudos recentes são preocupantes. Longos períodos de sedentarismo aumentam o risco de doenças cardíacas, diabetes e até mortalidade por todas as causas, independentemente da prática de exercícios formais no dia. Permitir-se permanecer sentado por longas horas desativa enzimas cruciais para o metabolismo lipídico e modifica a maneira como o organismo processa a insulina. É análogo a manter uma Ferrari inativa na garagem por anos. O motor acumula detritos e o combustível torna-se obsoleto. Seu corpo entra em estado de estagnação metabólica. O corpo humano não foi concebido para a inatividade crônica. 1 hora de exercício intenso não é suficiente para mitigar os danos causados
por 10 horas de sedentarismo. A solução rompa o ciclo com lanches de movimento. A norma suprema. Levante-se em intervalos de 45 minutos. Utilize um alarme se necessário. Realize uma caminhada de 2 minutos. Estenda-se. Suba uma escada. O objetivo não é transpirar, mas despertar a circulação e recordar ao corpo que não está em hibernação. Entretanto, não é eficaz combater o sedentarismo invisível se você concentra exclusivamente em um único tipo de exercício. O nosso próximo erro é ainda mais perigoso, pois está diretamente relacionado à sua independência futura. Erro número 4. Concentrar-se exclusivamente no coração e desconsiderar a força de reação e o equilíbrio. Ao discutir exercício na maturidade, a ênfase geralmente recai sobre o coração. Marcha, ciclismo moderado. Isso é excelente, porém está dramaticamente incompleto. O erro crucial é desconsiderar sua força de reação e seu equilíbrio. É sabido que a perda de massa muscular ocorre com o envelhecimento sarcopênia. No entanto, o que perdemos mais rapidamente se não treinarmos são as fibras musculares do tipo segundo, as fibras de contração rápida. Por que isso é fundamental? Quando você tropeça, não é sua habilidade de percorrer 5 km que o resgata. As fibras, tipo segundo, ativam-se imediatamente para realinhar o corpo e prevenir a queda. Concentrar-se exclusivamente em exercícios cardiovasculares após os 50 anos é análogo a possuir um veículo com um motor excepcional, o coração, mas with freios deteriorados e sem airbags à força de reação. No primeiro deslize ou obstáculo imprevisto, o potente motor não evitará o acidente. A caminhada fortalece o coração, mas não previne fraturas de quadril. Uma queda após os 60 anos é um dos eventos mais prejudiciais para a saúde. É a via mais expedita para a perda de independência. O verdadeiro inimigo não é apenas a falta de fôlego, mas sim a fragilidade e a lentidão de reação. A resolução. É necessário um treinamento que simule a exigência de reação e estabilidade. É necessário exercitar seus freios e airbags biológicos. Realize treinamento de resistência 2 vezes por semana. Weight training, pilates or functional training. Um exercício fundamental: sentar e levantar de uma cadeira, sem auxílio das mãos. Equilíbrio. Exercite-se diariamente. Tente equilibrar-se em uma perna enquanto escova os dentes 1 minuto em cada perna. Potência. Procure realizar movimentos mais ágeis, como levantar-se do cadeira com celeridade. É necessário treinar seu corpo para reagir em uma fração de segundo. E ao mencionar exercícios, você acredita que apenas o movimento é suficiente. Prepare-se, pois o erro número 3 é um hábito alimentar prevalente entre a maioria das pessoas saudáveis, que está subvertendo seu metabolismo de maneira insidiosa. Erro. Número 3. A autossabotagem do lanchinho saudável. Inflexibilidade metabólica. Possivelmente o erro mais contraintuitivo. É a armadilha dos lanches frequentes, ainda que considerados saudáveis. Numerosas pessoas aprimoraram suas dietas, mas continuam a seguir o antigo conselho de ingerir alimentos a cada 3 horas. A torrada integral será servida às 10 horas. A fruta estará disponível às 15 horas. A barra de cereal à noite. Qual é o problema? A frequência alimentar é constante. Após os 50 anos, nossa sensibilidade à insulina diminui naturalmente. O nosso organismo apresenta maior dificuldade em regular a glicose sanguínea. Quando você se alimenta incessantemente, está constantemente estimulando a produção de insulina. Seu pâncreas nunca descansa. Considere a insulina como um alarme que é acionado sempre que você se alimenta. Se você se alimenta a cada 3 horas, este alarme está soando durante todo o dia. Eventualmente, seu corpo se torna tão fatigado pelo ruído que começa a ignorá-lo. Isso é denominado resistência à insulina. A insulina cronicamente elevada
é a via direta para o acúmulo de gordura visceral, a mais nociva, e para a inflamação sistêmica. Além disso, seu organismo desaprende a utilizar gordura como fonte de energia e passa a depender de glicose de forma contínua. É análogo a possuir um veículo híbrido, mas utilizar exclusivamente gasolina, ignorando a inexistência de um motor elétrico significativamente mais eficiente à oxidação de lipídios. Você se torna metabolicamente inflexível. Portanto, mantenha um intervalo entre suas refeições. Redescubra a experiência de um estômago vazio. Procure focar sua dieta em 2 ou 3 refeições principais diárias. Se necessitar de um lanche, escolha gorduras saudáveis ou proteínas, como um punhado de nozes ou abacate, que não elevam os níveis de insulina, em vez de carboidratos mesmo que integrais. Permita que seu corpo experimente um descanso metabólico. Se você acredita que a questão reside na frequência das suas refeições, aguarde para observar o nosso próximo erro. Ele é ainda mais insidioso, pois desconsidera uma alteração fisiológica que ocorre em nosso organismo, a qual pode resultar em desnutrição silenciosa. Erro número 2. O piloto automático nutricional. A armadilha da absorção. Ao atingir 25 anos, seu corpo demonstra resiliência. Ele suporta deficiências nutricionais. Aos 55 anos, a narrativa é diferente. O equívoco reside em adotar um piloto automático nutricional. Consumir os mesmos alimentos da mesma maneira que se fazia aos 30 anos, desconsiderando que suas necessidades e a capacidade de absorção mudaram dramaticamente. Você está familiarizado com essa narrativa. Aquele jogador de futebol que era esguio devido à sua velocidade, mas ao se aposentar, tornou-se obeso. O consumo energético alterou-se, portanto, a abordagem alimentar deve ser modificada. À medida que envelhecemos, nosso sistema digestivo se transforma. A produção de ácido estomacal reduz-se. Embora pareça insignificante, isso impede a absorção de minerais essenciais e, de maneira crucial, do vitamina B12. Além disso, nossa eficácia na síntese de proteínas cai. O perigo oculto. A desnutrição silenciosa. Você pode consumir a alimentação mais nutritiva do mundo, mas, se não houver absorção, é equivalente a abastecer um tanque perfurado. A deficiência de vitamina B12 é epidêmica, após os 50 anos apresentando sintomas devastadores como fadiga névoa mental, formigamento e até manifestações que imitam a demência. A insuficiência proteica acelera a perda muscular, sarcopenia, convertendo músculos robustos em fragilidade, mesmo com a prática de exercícios. A solução: adapte sua nutrição à sua fisiologia atual. Prioridade à proteína. Após os 50 anos, é necessário um aumento na ingestão de proteína em comparação ao período anterior para preservar a mesma massa muscular. Considere a proteína como os tijolos de sua residência. Com o passar do tempo, é necessário adquirir mais tijolos para reparos, e não menos. Não subestime esta questão. Incorpore fontes de qualidade em todas as refeições. Supervisione a B12. Solicite ao seu médico a verificação dos níveis de vitamina B12. Não se contente com o limite inferior da normalidade. Aspire a níveis otimizados. Hidratação proativa. O mecanismo da sede torna-se menos sensível com o avançar da idade. Não aguarde sentir sede para consumir água. Isso nos conduz ao erro número 1, aquele que influencia a mente e o espírito com repercussões diretas no corpo. O equívoco que impede a construção da sua reserva cognitiva. Erro número 1. Rigidez cognitiva e perda de propósito. Esse erro impacta a mente e o espírito, resultando em consequências diretas no corpo. É permitir que seu cérebro entre em modo automático e que sua vida perca o desafio. Ao atingir os 40 anos, acumulamos experiência. Estamos cientes de nossas preferências. Tenho 47 anos e conheço o que me beneficia. O risco reside em se apegar de maneira tão rigorosa às rotinas que se fecha a porta para o novo.
Você consome os mesmos alimentos, frequenta os mesmos locais e resiste a inovações ou tecnologias. Parece confortável, mas para o seu cérebro, o conforto excessivo é sinônimo de decadência. O cérebro assemelha-se a um músculo se você se limita a levantar o mesmo peso leve diariamente, ele atrofia. A rotina confortável e o peso leve, que está restringindo o seu cérebro. O cérebro funciona segundo o princípio do use ou perca. Simultaneamente, especialmente após a aposentadoria, ocorre a perda de propósito, conceito que os japoneses denominam Ikigai, a razão para levantar-se pela manhã. Quando você cessa de adquirir conhecimentos desafiadores, não se sente mais imprescindível, você interrompe a construção de sua reserva cognitiva, sua defesa contra a demência. O tédio crônico e a ausência de propósito não apenas afetam negativamente o seu humor, eles são de fato biologicamente tóxicos para os seus neurônios. Adote a dificuldade deliberada e elabore seu propósito. Desconforte o cérebro. Adquira conhecimento que desafie intensamente sua mente. Não palavras cruzadas simples, mas algo que realmente te desafie. Um novo instrumento musical, um novo idioma, um jogo de estratégia intricado. É necessário sentir-se desafiado e não apenas ocupado. Descubra seu Ikigai. Não encare sua vida após os 50 anos como um fim de semana interminável. Possua projetos. Volunteering Mentoring a New Skill. Consiste em permanecer engajado e necessário. Apresentam-se os 5 erros discretos que comprometem sua saúde após os 50 anos. Observe que não mencionamos dietas milagrosas. Discutimos sobre ajustes finos, movimento contínuo, força de reação, taxa metabólica, nutrição personalizada e desafio cognitivo. Assim, reconheça a influência que reside em suas mãos. Não se trata apenas de prevenir enfermidades. Estamos discutindo a reinterpretação do conceito de envelhecimento. Imagine despertar com uma vitalidade que você acreditava ter perdido para sempre. Visualize possuir uma clareza mental, que possibilita aprender a criar e estabelecer conexões profundas com aqueles que você ama. O envelhecimento é de fato inexorável. A vitalidade, a força e a lucidez não possuem prazo de validade. A fragilidade e a confusão mental são em grande medida uma escolha, não uma condenação. É possível construir um eu futuro que o seu eu atual admiraria. Agora, desejo desafiá-lo. Selecione um desses equívocos que você identificou em sua vida. Possivelmente, este é o erro número 5, e você programará um alarme para se levantar a cada hora. Ou talvez seja o erro número 4 e você começará a praticar o equilíbrio enquanto escova os dentes esta noite. Comprometa-se nos comentários a indicar qual deles você iniciará a correção esta semana. Declare sua intenção. Agora, se você deseja explorar como a narrativa de indivíduos que ultrapassam os 100 anos mantendo uma mente mais ágil do que a de muitos jovens pode fornecer as ferramentas para reprogramar seu próprio envelhecimento. É precisamente sobre isso que discorro neste vídeo que está sendo exibido na tela. Por favor, lembre-se de apreciar este vídeo e disseminá-lo. Se ainda não se registrou, una-se à nossa comunidade agora. Meu nome é André Wambier, sou cardiologista e este é o cardiodf.com.br. Obrigado por sua atenção. Até a próxima.